Começa agora na Rádio Bandeirantes. Estação Saúde. Que se ouça meu canto, que se ouça meu canto, cravo, crava. Olá, muito bom dia, ouvintes da Rádio Band AM 640 FM 94.9. Estamos começando a Estação Saúde deste sábado, 11 de março de 2017, no ritmo de Mário Barbará, onde o cantor expõe as razões do seu canto. Da 12ª Califórnia, da canção nativa de Uruguaiana de 1982, ano em que a grande vencedora foi Tertúlia, de Leonardo. Na mesa de áudio conosco, Norival Santos. Lembrando que o ouvinte participa através do WhatsApp 99366-0949 ou pela página do Facebook Estação Saúde Talk Show. No programa de hoje vamos abordar a volta às aulas e a educação física nas escolas. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo o Birajara Gorsk Brits, profissional de educação física, especialista em esportes coletivos e administração em saúde, e presidente do SIMPEF-RS, o Sindicato dos Professores de Educação Física do Estado do Rio Grande do Sul. Dá um bom dia ao nosso convidado aqui. Bom dia, Birajara, bem-vindo novamente ao programa. Bom dia, Claudionei, é um prazer estar de novo aqui. Como o uruguaianense, gostou da recepção? Muito, me emocionou, de verdade, porque realmente, né, a gente conversava antes de entrar aqui no estúdio que a Califórnia da canção deveria ser tombado como patrimônio cultural, que produziu tantas e tantas músicas de tanta qualidade artística, cultural, pesquisa. Revelou grandes intérpretes, eu acho que a história da Califórnia não tem como não associar a César Passarinho. Tenho um primo irmão, se ele está ouvindo, meu abraço, ele é mais irmão do que primo, Jorge André Brits. Sim, Jorge André. Foi ganhador da melhor intérprete na 10ª Califórnia da canção. E vejam vocês que o público conhece, a maioria do público, somente aquelas que foram as 12 primeiras classificadas. Então o manancial de música, de poesia, de cultura é incrível. E Uruguaiana luta a cada ano para manter a Califórnia, que infelizmente está virada assim numa coisa tão pequena, algo que é tão bom e de tanto alcance. Né? Eu tenho dois artistas particularmente que me remetem direto à Califórnia, que é o César Passarinho e Leopoldo Racier. Sim, sem dúvida. Os dois, falar neles é falar em Califórnia. Para mim, uma das músicas que mais sensacionais, ainda mais eu que está chegando o meu tempo, né? Que é Veterano, que o Leopoldo Racier interpreta. O Veterano é da 10ª, né? Que tem Recuerdos da 28. Recuerdos da 28. E teve o Mangrulho, onde o Jorge André foi o melhor intérprete. Sim. As Califórnias da 7ª em diante, assim, é covardia, o nível das músicas, assim, né? Esse é o clima da Estação Saúde, falar de saúde. Eu quero te contar uma história da minha vida. Lá de Uruguaiana, eu morava para fora, num subdistrito chamado Imbaá, 14 quilômetros da cidade. Então eu vinha estudar na cidade e ao meio-dia nós íamos de volta para casa. O pai nos pegava para levar para a fazenda. E na primeira Califórnia da canção, meu pai parou o carro do lado, vamos descer ali, tá tendo um festival aqui em Uruguaiana, na cidade de Lona. Nós descemos, ele estava tendo um churrasco e meu pai gostava muito de poesia e música. Me disse o seguinte, eu tinha 16 anos. Diz meu pai, esse senhor aqui eu quero que tu aperte a mão dele, porque um dia tu vai ter orgulho de ter apertado a mão desse senhor. Eu realmente não sabia de quem eu estava apertando a mão, nada mais, nada menos que Lupicínio Rodrigues. Nossa. Veja que história, né? E para os nossos ouvintes, o que era a cidade de Lona? Bom, a cidade de Lona, na saída de Uruguaiana, tem uma associação rural, um local onde tem remates e tal, e ali se hospedava em barracas, né? Muito das pessoas que vinham assistir de todos os cantos do Rio Grande do Sul, da Argentina, do Uruguai e do Brasil, e muitos cantores. Então, durante o dia, era como se fosse aqui o nosso Parque da Harmonia, aqui durante a Semana Farroupilha. Era jogo de truco, era churrasco, volta e meia um cantor aparecia, fazia um show, e tinha também uma programação cultural na cidade de Lona. E à noite, no final do festival, a metade de Uruguaiana se deslocava para lá e era isso, né? Comércio, enfim, muito, muito legal.
Tá, então, para os nossos ouvintes, o Estação Saúde também é cultura. Aproveitamos a presença do professor Ubirajara para explorar um pouco o conhecimento dele, porque eu acho que esse é o objetivo do programa. Estação Saúde, acho que tudo que pode levar à saúde, a cultura é fundamental para a saúde. Sem dúvida. A boa música, eu geralmente surpreendo os ouvintes, hoje eu resolvi surpreender o entrevistado, com uma canção da raiz da terra dele, a vertente. Então esse é o clima do Estação Saúde de hoje. Antes de entrar na nossa pauta, vamos ao comentário e a dica Bioslab com Patrícia Alguin Chagas falando sobre a importância do exame micológico para quem está voltando da praia. Bom dia, Patrícia. Olá, muito bom dia. Eu sou a Patrícia Alguin Chagas, profissional farmacêutica, bióloga micologista, responsável técnica pelo Laboratório Bioslab, especializado em micologia no centro de Porto Alegre. E hoje irei falar sobre as micoses que são tão frequentes nesta época do ano. Então, para você, veranista, que está de volta, retornando das praias, você tem que ter todo um cuidado. E caso você observe alguma mancha na pele ou até mesmo alteração nas unhas, eu digo em relação à coloração, espessamento da unha, no caso se você observou na pele escamação, alteração na coloração ou até mesmo a formação de pequenas placas, você pode estar diante de um caso de micose. Aí, neste caso, você deve submeter a uma coleta de material para uma avaliação mais minuciosa, porque existem diagnósticos diferenciais. Muitas vezes nós pensamos que estamos diante de um caso de micose e se trata de outra doença. Então, alguns diagnósticos diferenciais que fazem em relação à micose, podemos citar a psoríase, a dermatite, eczemas, reações alérgicas. Então, por isso a necessidade e a importância de você, no caso, se observar algumas manchas na pele ou até mesmo alterações nas unhas ou até mesmo queda no fio do cabelo, no couro cabeludo, a importância de você realizar uma coleta para o exame micológico. O exame micológico ele é dividido em duas etapas. O exame micológico direto é a análise microscópica do material colhido. E o exame micológico cultural é justamente o restante do material que é colhido, no caso, fragmentos de unha ou escamas epidérmicas da pele. Ele é colocado em meio de cultura, que nada mais é do que alimento para fungos, e incubado a uma temperatura de 25 graus Celsius e a 37, porque existem fungos que crescem nessa temperatura, que são fungos filamentosos, e fungos levedoriformes, que geralmente crescem a uma temperatura de 37 graus. Então, para uma identificação adequada do tipo de micro-organismo causador da doença. O exame micológico direto, análise microscópica, justamente consiste, então, em dizer qual, no caso, se há presença do micro-organismo, que seja compatível com a micose. Então, posteriormente, o laboratório ele emite laudos, e esses laudos você pode encaminhar para um profissional médico que certamente vai avaliar os laudos e lhe dar uma orientação terapêutica adequada baseada nos resultados do laboratório. É importante salientar a realização de exames, porque muitas vezes as pessoas fazem uso de automedicação. Então, nem sempre, como eu havia dito, se trata de uma micose. Então, se for micose, o paciente vai fazer uso de medicamentos antifúngicos de uso tópico e, se houver necessidade e de acordo com a condição de saúde do paciente, ele vai fazer uso de medicações antifúngicas sistêmicas, ou seja, medicações de uso oral, mas tudo com um acompanhamento de um profissional qualificado que possa, então, orientar este paciente de uma forma adequada. Então, eu sou a Patrícia Alguin Chagas, profissional farmacêutica, bióloga micologista, sou responsável técnica pelo Laboratório Bioslab, um laboratório especializado em micologia no centro de Porto Alegre. Fica na Praça Dom Feliciano, número 78, 11º andar, sala 1106. Então, para você que acompanhou a nossa programação, se observou alguma alteração na pele, é o momento ideal para se submeter à coleta de material no Laboratório Bioslab, que é um laboratório especializado na área de micologia, para que então possamos lhe orientar terapeuticamente de uma forma adequada e baseada em resultados de exames laboratoriais. Então, essa é a dica de hoje. Desejo a todos um excelente final de semana. Os nossos telefones são 3029-0005 e 3228-2288. Esses são os telefones do Laboratório Bioslab, especializado em micologia. Desejo a todos um excelente final de semana e até o próximo sábado com mais um quadro Dicas Bioslab.
Este foi então o comentário de Patrícia Alguin Chagas falando sobre micologia. Patrícia, que fala diretamente de Curitiba, ela está participando como convidada especial do primeiro workshop de micologia clínica do Conselho Regional de Farmácia do Paraná. É a primeira farmacêutica clínica pelo Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, primeira farmacêutica clínica de Porto Alegre, pelo Conselho Regional de Farmácias também do Rio Grande do Sul. Estamos recebendo no estúdio hoje o professor Ubirajara Brites, profissional da educação física, que vai falar sobre educação física nas escolas. Ele é presidente do SIMPEF-RS. Ubirajara, o que é o SIMPEF-RS? O SIMPEF-RS é o sindicato dos profissionais de educação física, de todos os profissionais de educação física. Nós temos uma abrangência estadual. Na verdade, o SIMPEF é um sindicato em construção, é um dos sindicatos mais novos aqui no Rio Grande do Sul, e nesse momento o sindicato recém está levantando voo, né, porque o movimento sindical no Brasil é muito desacreditado, as pessoas não confiam nos sindicatos, e com toda razão, né? Então, nós que recebemos essa missão aí por algum tempo de estar na frente do sindicato, estamos lutando que nosso sindicato seja um sindicato diferenciado, que seja um sindicato que lute pelas coisas do profissional de educação física, sem deixar de ser honrado, ético e correto. É isso que eu ia dizer, é bom até as pessoas saberem disso, a importância do sindicato, né? Não só para o profissional, mas também para a sociedade, em geral. É o papel do sindicato, né? Que é ele que vai fiscalizar a ética, a conduta. Bom, aí tem o Conselho Regional de Educação Física, que também tem a missão de ver a questão da qualidade do atendimento, vendo se todos estão formados, estão trabalhando. Mas o sindicato cuida de toda a vida do profissional. E são muitos profissionais de educação física no Rio Grande do Sul. É uma categoria difícil, que não se agrega, que não se une, né? O profissional de educação física já sai da escola de educação física com uma formação de liderança muito forte, então trabalhar com líderes é uma coisa complicada. Mas é uma profissão apaixonante que certamente deveria toda a população ter acesso mais fácil, ter mais garantias do governo, da possibilidade da educação física desde da vida pré-natal até o final da vida, né? Em cima disso até eu tenho uma primeira pergunta. Há idade adequada para introduzir diferentes modalidades de esporte ou educação física? Ou... Sim, existe uma idade cronológica que é importante, né? Nós temos que, nas escolas especialmente, né, se começa na idade pré-escolar com pequenos jogos, enfim, sem muitas regras. E à medida, então, que o jovem entra naquela fase ali da quinta série, sexta série, se começa com jogos pré-desportivos para começarem a aprender regras e tal. E as habilidades. É importante treinar as habilidades e saber que a educação física não tem como objetivo somente formar atletas, mas o maior objetivo é cuidar da saúde física e mental. Isso que é o mais importante, nós produzirmos cidadãos sadios. Quem tem um corpo, já diz o corpo sã, mente sã. Até porque se tiver uma saúde física bem cuidada e não tiver uma saúde mental equilibrada... É verdade. É muito importante. Isso também não quer dizer, né, porque tu sabes que exatamente a minha área de atuação na educação física, principalmente desde o início da minha carreira, é sempre na área de saúde mental. A minha maior atividade sempre foi com doentes mentais, onde eu trabalho há muitos anos no Hospital Psiquiátrico de São Pedro com educação física. Então, veja, a importância da educação física na formação do cidadão, na formação de... por que o profissional vai colocando aos poucos regras nos jogos? Exatamente para que o cidadão seja uma pessoa regrada, que saiba respeitar o espaço do outro, que saiba entender que o pensamento coletivo não é o pensamento individual, que saiba que uma equipe de qualquer esporte, para atingir um objetivo, todos têm que partilhar o mesmo desejo e a mesma força. E é importante, então, ter a sua saúde bem equilibrada
E ainda hoje, né, Claudionei, a nossa grande preocupação exatamente cada vez andamos para trás nisso, né? Cada vez os jovens são estimulados a ficarem mais dentro de casa, por motivos que a gente sabe, Sim. da desorganização louca da sociedade, né? Certamente, tu és da onde? Qual é o município do interior? Eu atualmente resido em Porto Alegre mesmo. Quando eu era jovem, eu era de Rio Pardo. Rio Pardo. Eu venho de Uruguaiana, e por isso a homenagem aí que me emocionou. Mas na minha, quando eu era jovem, adolescente, estudante escolar, se eu não estivesse lá na fazenda que eu morava, quando morávamos na cidade, era colocar 2 pedras no meio da rua e jogar bola. E os carros vinham e paravam para a gente não interromper uma jogada, né? E hoje em dia, então, nossas crianças e adolescentes estão presos, né? E se grudam naquilo que tem para passar o tempo, né? Quando muito, uma escolinha disso, uma escolinha aquilo, e nas escolas. Agora, a tentativa do governo, por exemplo, em retirar a educação física do currículo foi assim, mais um dos desastres, né? Mas digo, a culpa é nossa, porque afinal... Tá aí, a população, na verdade, fica se dividindo entre coxinhas e não coxinhas, e petralhas, e enquanto isso a festa continua lá em cima e estão passando o rodo em cima da gente. Isso não é por acaso, né? Foi feito para dividir, não para somar. Como a mãe ou o pai pode começar uma atividade em casa com as crianças? Bom, isso realmente, a educação, na verdade, é responsabilidade da família, não da escola. A instrução é o papel da escola. Então a família, e a maioria faz, né? É começar desde pequeno, com pequenos jogos, né? Muito cedo a gente compra uma bola para as crianças, né? Tu que também é pai, sabe? Sim. Muito cedo a gente compra uma bola para as crianças e leva para o parque, anda de bicicleta, né? E, enfim, o que a família deve fazer é realmente incentivar. E de todas as formas a atividade física, né? E o esporte, a recreação, a questão lúdica do esporte é muito importante, né? E realmente a criança vai despertar o desejo e a vontade e o prazer pela atividade, pelo esporte, pela recreação antes dos 7 anos. Quando a família que começa investimento e investe nessa situação das crianças poderem praticar, experimentar e curtir. Estamos conversando com o Birajara Brites, profissional de educação física, presidente do SIMPEF-RS. Vamos ao breve intervalo e já voltamos com Estação Saúde. Laboratório Bioslab, o único privado especializado em análises micológicas do Rio Grande do Sul. Saúde para você, segurança para o seu médico. Laboratório Bioslab, resultado de competência. laboratóriobioslab.com.br 3228-2288. Se o mundo é plural, por que as propagandas deveriam ser iguais? Muito mais que uma agência de propaganda, queremos ser sua parceira de negócios, encontrando soluções adequadas para o momento da sua empresa. Com conexão, conectando pessoas, marcas e serviços. Comconexão.com.br 3384-4000. Você está ouvindo na Bandeirantes Estação Saúde. Estamos de volta com Estação Saúde, hoje falando de educação física na escola. Conosco o professor Birajara Brites, profissional de educação física e presidente do SIMPEF-RS. Vamos à dica agora do Dr. Tadeu, médico responsável pelo espaço Mesoclínica. Vem daí, Dr. Tadeu. O tema de hoje, nós vamos falar sobre obesidade e seus males. A obesidade tem se mostrado ao longo dos anos, e principalmente nos últimos 30 anos, que tomou conta do mundo. O mundo hoje é um mundo completamente obeso e cheio de doentes. As doenças no passado, essas doenças decorrentes da obesidade, como diabetes, como os acidentes vasculares cerebrais, os infartos agudos do miocárdio, quanto mais para o início do século
20 nós formos, menos dessas doenças existem. Isso tudo está focado, isso tudo aparece nas pessoas porque a alimentação do mundo ficou errada. Lá em 1980, mais ou menos na década de 80, foi criada de maneira unilateral um senador e um ministro da Agricultura nos Estados Unidos criaram a famosa e maldita pirâmide alimentar, que ficou baseado nos grãos e demonizou a banha de porco, demonizou a manteiga e assim por diante. E fez com que a alimentação fosse toda baseada em grãos. Tem um livro de um professor da Harvard, que ele é um nutrólogo, é pediatra e faz nutrologia pediátrica, que é o David Ludwig. Ele diz uma frase maravilhosa no livro dele: comer um pote de cereais sem açúcar tem o mesmo efeito de comer um pote de açúcar sem cereais. O cereal está nos matando. A cevada, o trigo, eles são impróprios para a alimentação de um carnívoro, que são os homens. Esses cereais, todos para que sejam processados no nosso organismo, porque os cereais são açúcares. E para serem processados no nosso organismo, eles têm que se transformar em glicose. Então, tudo se transforma em glicose. Imagine um dia alimentar onde nós comemos de manhã café com leite, pão e manteiga. Isso é o tradicional da alimentação do brasileiro, café com leite, pão e manteiga. Eventualmente, uma fatiazinha de queijo. Aí inventaram que tem que comer às 10 horas. E ali vai uma barra de cereais. E no almoço, arroz, feijão, batata, massa, aipim, etc., etc. Cheio de carboidrato de novo. Então, nós passamos o dia, de tarde, um bolinho, na hora da janta, arroz, feijão, batata, massa, ou então uma refeição com pães. E o que significa isso? Significa que nós passamos o dia com glicose alta e insulina alta. E a presença constante da insulina leva a diabetes e leva a obesidade. Não é a obesidade que leva ao infarto. O que leva ao infarto é a insulina, que faz com que as paredes dos vasos fiquem porosas e haja aderência do colesterol. Porque o colesterol é nosso amigo, o colesterol nunca foi nosso inimigo. Isso é uma criação provavelmente para vender remédio. Então, nós temos que tratar a nossa obesidade por vários motivos. Primeiro, porque quando se come carboidratos nessas quantidades para levar à obesidade, principalmente a obesidade morta, nós estamos embotando o nosso cérebro. Nós estamos fazendo com que o nosso cérebro pense menos. Nós estando obesos, nós vamos causar uma série de problemas para todo o nosso organismo. Então, vamos tratar a obesidade de uma maneira consciente, de uma maneira séria. Eu tenho visto dietas para tratar a obesidade ou para tratar a diabetes, que inclui suco de frutas, que inclui cereais matinais, que inclui pão de centeio, tanto faz você comer pão de centeio ou comer pão branco, para engordar é a mesma coisa. Então, vamos fazer uma dieta adequada para que não se tenha as doenças degenerativas da velhice. É muito fácil, é muito simples, você não vai passar fome. Esta foi mais uma dica para o dia de hoje. Esse foi então o Dr. Tadeu Costa Martins, do Espaço Mesoclínica, que fica na Florencio Gartua, 429, telefone 3333-1528. Antes de encerrarmos com o professor Ubirajara, aqui uma colocação para ele que é a seguinte: professor, me diga se as escolas estão preparando atletas nas categorias de base atualmente ou não. Não, lamentável. As escolas, especialmente as escolas que são do povo, que é da grande massa, onde deveriam sair os atletas, né, por ser investido maciçamente em todas as pessoas, são verdadeiras sucatas.
Raramente uma escola tem alguma condição melhor para a prática de esporte ou algum material, além do salário ridículo que é pago ao profissional de educação física, como aos demais professores. O profissional de educação física quer fazer parte do sindicato, como entrar em contato? Entre no nosso site, nos procurem. E o sindicato é para defender o profissional de educação física. Dia 20 de março temos a assembleia para discutir a nossa pauta de reivindicações na convenção coletiva. O sindicato não é nosso, o sindicato é de cada profissional. Se aproprie do sindicato. Se tem críticas a fazer, é o momento, nós estamos abertos. 20 de março, então, assembleia? 20 de março, assembleia, às 18h30, na sede do Sindicato Técnico Científico, na José de Alencar. Estamos esperando todos vocês lá. Obrigado mais uma vez pela participação. Eu agradeço, é um prazer sempre retornar aqui à Band, que acaba se tornando familiar pra gente. E vamos em outro momento voltar para falar de Califórnia. Vamos, isso aí encanta a gente. Nosso fim de semana vai ser mais musical. Bom final de semana para mim. Igualmente. Um abraço, até o próximo sábado. É uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pino, pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando.